Foi, agora é oficial, pessoal. Eu queria fazer só uma introdução rápida aqui. A gente, antes de começar a gravar, já estava brincando. A gente pode ficar uns 3 dias gravando conteúdo sobre o Cisco Live. A gente acabou de sair de um Quinta às 15 sobre o Cisco Live. Não deu tempo de falar quase nada do que a gente gostaria, então realmente vai ser um bate-papo introdutório e um convite de conversa. Nós temos aqui Marcelo Moraes, Jonas Rezende e Luiz Matos. Marcelo e o Jonas são VIP, representante da nossa comunidade Cisco em português. Luiz Matos trazendo um pouco da perspectiva Cisco, né? Porque não é só quem vai como cliente, como parceiro que absorve. Eu também posso dizer, como colaboradora Cisco, que eu absorvi muita coisa durante o evento. Então, a primeira coisa que a gente tem em comum são duas coisas. Claro que a gente, conversando, a gente sabe que tem várias coisas em comum, mas duas que eu queria destacar. Tivemos a oportunidade de estar no Cisco Live 2024. Acho que isso é muito legal. E dois, o senso de comunidade. Essas três pessoas que estão aqui comigo hoje têm um senso de comunidade ser igual. É, E senso de comunidade não é algo natural de todo mundo. Até para a gente tem que construir, lembrar, porque dividir conhecimento parece uma atividade simples, mas não é. Então, hoje o que eu convidei essa turma para estar aqui hoje é o que vocês aprenderam? E eu começo a minha pergunta, Luiz e Marcelo, primeiro. Vocês que já estiveram em algum Cisco Live, uma dica ou uma coisa que vocês falariam para o Marcelo que foi para o primeiro Cisco Live, vindo agora, o Marcelo do futuro de 2024, o que ele falaria para o Marcelo do primeiro Cisco Live? Mesma coisa para você, Matos. Aí, o Matos, a Gabi já pediu só uma dica, cara. Ela já começa derrubando a gente para falar Marcelo uma já deve, dica. Marcelo deve ter um guide já, né? Ele tá fazendo um Não, livro Ah, daqui com a pouco. certeza. eu tenho um negócio ali que era assim, ó, aparece uma linha e tu faz isso e ele vai abrindo, né? Ah, é impressionante que, assim, a primeira vez que eu fui no Cisco Live lá nos Estados Unidos foi em 2022, né? E eu percebo que o Marcelo de 2023 ia falar coisas para o Marcelo de 2022, o Marcelo de 2024 ia falar para o de 2023 e o de agora, pós-evento, também ia falar, né? Primeira coisa que eu acho que, assim, talvez, se eu tentar pegar uma dica, é que a pessoa assista esse vídeo, porque em uma frase não tem como falar uma única dica. Porque para as pessoas que não conhecem o Cisco Live, ele tentando botar só alguns parâmetros, né? O Cisco Live Las Vegas ele começa no primeiro sábado de junho, né? Esse ano foi em Las Vegas, ano que vem vai ser em San Diego. É um evento de 6 dias. Ele começa no sábado com registro, termina na quinta. E, por exemplo, nesse ano, o Mandala Bay foram 4 andares de evento, onde você tinha um subsolo, onde tinha aquele IT Leadership e sessões, e você tinha um primeiro andar, que era o World of Solutions, que é alguma coisa gigantesca, e depois o segundo e o terceiro andar. Então, assim, tentando dar uma proporção para as pessoas, é um evento gigantesco e, assim, procure alguém antes que já foi para te direcionar. Então, assim, o Marcelo hoje, né, eu vou depois deixar até o Matos passar um pouco, mas eu queria comentar, assim, o que o Marcelo hoje falaria o Marcelo de 2022. Porque uma dica realmente no Cisco Live, acho que se eu pudesse dar uma, seria essa. Procure alguém que já foi no Cisco Live para te direcionar, porque eu me lembro entrando no Cisco Live em 2028, 2022, quem olhava para mim e falava: esse cara tá perdido. Porque assim, você não sabia para onde você ia, entendeu? E aí eu fiz muita coisa errada, muita coisa que eu acertei, muita coisa que aprendi, e esse é um papo que depois eu queria construir aqui com vocês e compartilhar. Vou passar essa dificuldade agora de uma dica para o Matos, né? Segue aí, Matos, uma dica só. A Gabi já começou no tornozelo já. Eu tenho perspectivas diferentes, né? Porque o primeiro Cisco Live que eu fui, se eu não me engano, em 2015, eu tinha um ano de Cisco, né? Então eu tinha acabado de entrar na empresa, né? A Gabi sabe que um ano de Cisco é praticamente nada, né? Você está se aquecendo ainda com a empresa. Então, quando Com eu certeza. fui, eu fui funcionário, mas um funcionário fã ainda, porque eu sempre fui muito fã da empresa, né? Eu sempre gostei muito da empresa. Então, quando eu tive a oportunidade de ir, eu cometi o erro que o Marcelo disse, acho que é o maior erro. O maior erro é ir a um evento dessa magnitude e não se programar. Vou te dar um exemplo. Imagina que o seu sonho é ir para Paris.
e você vai ficar uma semana em Paris. E você vai, economiza seu dinheiro, e vai realizar seu sonho. É quando você chega em Paris, você fala, o que que eu vou fazer? Aí, esse é o grande problema também de mega eventos. Se você não tiver um schedule das coisas que você vai fazer, a gente nunca vai conseguir acertar 100%, mas você tem que ter um direcionamento. Então, no primeiro dia, o que eu pretendo fazer, quais são as palestras. Se você souber de amigos que estão indo, conhecidos, colegas do mercado, você também tentar já previamente marcar alguma coisa com eles, porque você não vai encontrar as pessoas lá, tá? Então, por exemplo, eu encontrei a Gabi, eu encontrei o Marcelo e eu não encontrei o Jonas, né? Aí você fala, como que em 5 dias de evento isso é possível? É possível. É Pô, possível. Então, quando eu fui a primeira vez, eu fui sem programação nenhuma. Então, eu fiquei que nem uma barata, tonta, mas totalmente deslumbrado. Tudo que eu via, nossa, aquele cara mesmo, aquele cara foi que escreveu o livro. O Cisco Store, o dólar estava barato, eu comprei acho que todas as camisas imagináveis da Cisco, com todas as cores. Eu acho que eu fui um VIP do Cisco Store na época. E agora, então, eu não tive esse planejamento. Ah, só uma coisa que é importante, né? Eu, na época que eu fui, eu era professor do Josinfo, que é da comunidade. E o Josinfo tinha falado para mim assim, Luiz, traz qualquer coisa de Cisco Live para mim, nem que for um chaveiro. Aí eu trouxe um boné do CCIE, entreguei para ele, e aí diz ele próprio, né, os nossos amigos, que ele usou uns 2 anos. Ele dormia, ele comia, ele não tirava o boné da cabeça. E eu fiz isso, né? E agora que eu fui, a empresa dele foi, só que ele não pôde ir. Aí eu fiquei, nossa, cara, então vamos usar isso como um amuleto de sorte. Então eu trouxe para ele um chapeuzinho de gangster do CCE, né, para poder manter Eu não pensei com o isso. ritual, né? Para que ele, né? Ele é um grande representante da comunidade, tanto Com da comunidade certeza. de língua portuguesa como os CCEs também, então eu levei isso. E esse ano eu fui com um intuito diferente, que eu fui mais para fazer reuniões com os executivos. Então, eu fiz uma agenda de reuniões, só que eu esqueci da outra parte. Então, eu cometi o mesmo erro 2 vezes. Então, eu tinha as agendas todas programadas, mas eu não sabia para que instante que eu ia, com quem eu ia falar. Então, eu consegui voltar ao Luiz Matos de 2015, andando igual uma barata tonta. Resultado, muito feliz, muito contente, mas com 2 bolhas enormes no pé, de tanto que eu fiquei andando. Muito bom. E, e agora a minha pergunta vai ao contrário, né? A gente estava falando das pessoas do presente, falando com as pessoas do passado. Jonas, primeira vez Cisco Live, Estados Unidos. O que que o Jonas do presente, que teve essa vivência pela primeira vez, já guardou de dica para o Jonas do futuro? Primeiro, assim, é surreal o evento, né? Então, eu vou pela mesma linha de Marcelo e Luiz, de Matos, né? Apesar de eu ter programado algumas sessões, você, quando chega no evento, você conversa, né? Com pessoas, com conhecidos, com amigos que já participaram ou que irão participar. E, assim, você, na sua cabeça, você formula uma ideia do que é o evento. Aí quando eu cheguei lá no dia, lá eu olhei assim, um mar de gente, coisa de mais de 20 mil pessoas andando. Eu falei, gente, não é possível. Será que é isso aqui mesmo? E aí tu fica assim perdido, porque por mais que você tenha ali programado a sua agenda, você tenha programado as suas sessões, você não tem ideia de como que funciona, né, os stands, de como que funciona os buffs, de como que são as sessões que às vezes acontecem ali ao vivo dentro dos buffs. Então, fiquei, vamos dizer, falar igual o Matos, igual uma barata tonta em determinados momentos, né? O primeiro dia, então, quando você chega e você vai conhecer, você vai fazer o cadastro, aí depois de que você, isso na verdade o cadastro eu fiz no domingo, né? Mas no primeiro dia que você vai para poder fazer participar das sessões, você não tem ideia como que estão organizados os buffs, como que estão organizadas as tecnologias. Aí imagina, você ter que andar tudo aquilo para você entender onde que está cada coisa, para depois que você entende, você começar a mapear na sua cabeça. Ah, eu preciso atender essa tecnologia, eu preciso ver um pouco sobre isso, eu preciso ver um pouco sobre isso. Então, assim, é surreal. Então, eu acho que assim, o planejamento, né? Por mais que ele aconteça, igual foi o meu caso que eu me planejei, peguei dica com algumas pessoas, sempre vai ser alguma surpresa.
sempre vai te trazer alguma surpresa. O Matos mesmo citou aí. Ele já vai aí, ó, vários anos e ele acabou ainda tendo algumas surpresas lá. Então, mas você tendo o planejamento te ajuda, mas ainda assim você fica surpreso com muita coisa. E essa foi a perspectiva que eu tive, né? A primeira impressão que eu tive, fiquei muito assim surpreso com o evento e um pouco perdido. Aí depois, no segundo dia, eu já consegui organizar um pouco melhor as minhas ideias, consegui dar um pouco mais de foco e aí as coisas começou a fluir um pouco mais natural. Na Mas verdade, essa o que eu acho que acontece é que no segundo dia você acostuma de estar perdido. Então aquela sensação de perdida, ela fica até quinta. Mas você vai acostumando com ela, entendeu? isso Verdade. aí. Marcelo, voltando para você, você falou aí que você não tinha uma dica, você tinha um diário inteiro para Ó, tem. compartilhar. É, eu acho assim, primeiro ponto para as pessoas terem aquela ideia do que é o Cisco Live, né? Eu já falei assim, quando é que ele acontece, né? Quantos dias, né? Onde. Mas é interessante a pessoa entender o seguinte: primeiro, são 5 pacotes que você tem lá, né? Você tem um pacote de Explore, você tem um pacote de Full Conference Plus, IT Leadership e Premium Education. Já são 5 pacotes. Aí a pessoa, tá, mas qual é a diferença? Então, desses 5 pacotes, como o Jonas falou, ele, né, tentou se planejar por sessões, né? E eu vou dizer que lá em 2022 eu fui full sessão, tá? Sou full planejamento de sessão. São 1.561 sessões que tiveram dessa vez. Dessas 1.561, quem escolheu o pacote de Explore tem 673 sessões. Ou seja, mesmo quem escolheu Explore, cara, é muita sessão para 5 dias. Full Conference, 1.232. Full Conference Plus, 1.271. IT Leadership, 1.266. Premium Education, 137. Com detalhe, alguém fala, Premium Education só 137. Não, não. São sessões de 4 horas. São sessões extremamente importantes de 4 horas. Não são aquelas sessões de 1 hora, 45 minutos. Então, nisso aí você já tem 5 pacotes. Desses 5 pacotes, aí botando 2 PS aí, você tem as sessões que são muito específicas do Cisco Insider User Group, que foram 13. Sessões que são roadmaps e spoilers. Ou seja, qualquer coisa que vem de novidade que ninguém sabe, vai sair lá nessas 13 de Cisco Insider User Group. E além disso, tem aquelas sessões de continuous learning, né? Que a pessoa consegue botar crédito para assistir a sessão e ganha crédito para continuar. Fora isso, tem os celebrations, né? Que você tem o celebration na terça-feira para quem é CCE, vai à festa. Tem o celebration do Cisco Live, que é quarta-feira, né? À noite. Para as pessoas terem ideia, dessa vez a gente teve o show do Elton John, que foi fantástico, né? Pergunta que também já me fizeram do Cisco Live nessa celebration. Comida à vontade lá, né? Porque já teve casos de pessoas que eu soube que levaram comida para o Celebration achando que isso ia ser o show, né? Então, isso aí também. Outro ponto importante, eu posso levar convidados para essas festas? Pode, existe um custo para isso, né? Você paga a parte, mas você pode levar, de repente, sua esposa, sua namorada, tua mãe. Eu, por exemplo, né? Minha mãe esteve lá para assistir Elton John, né? Final do Cisco Live. O que acontece no final? Existe o Certification of Completion, que assim, terminou o Cisco Live, você consegue gerar um folderzinho dizendo, eu fiz isso, 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 como se fosse uma prova. Tem muita gente que vai no Cisco Live, não sabe nem que tem esse certificado, você gera esse certificado e consegue ter. Importante principalmente para as empresas, né, quando levam um funcionário, até mesmo aquele certificado, coisas importantes, e para a pessoa também, mostrar que participou daquele evento. Perguntas também que já me fizeram. O Cisco Live, preciso levar comida? Não, comida. O Jonas sabe disso. Jonas, Matos e Gabi. Comida para todo momento. Então, assim, coisas gigantescas. E questão específica de sessão, que toda vez que eu estou numa sessão, sempre tem alguém que me faz a mesma pergunta. Como é que você baixou a apresentação da sessão que está tendo agora? Toda hora. O Jonas já deve estar rindo, porque isso é normal. O que você faz? Existe o aplicativo, né, que é mobile, né, que é o Cisco Events. Você baixa esse aplicativo, ele vai te ajudar muito, porque ele vai te avisar das sessões que você montou, né? Então, essas sessões você já vai ter uma prévia. E existe o browser, que é o Cisco Live, né?
que você, quando abre aquela sessão, no dia do evento, ele começa a aparecer a apresentação. Então, você pode baixar e até facilita, porque às vezes você está assistindo a sessão, tem um tema ali que você quer parar naquela tela para entender um pouquinho melhor, e às vezes o cara que está apresentando passou de tela, né? Então você fica naquela tela para poder fazer perguntas. E essa apresentação é importante que você consegue baixar no dia, e às vezes, dias depois você baixa, porque na hora já aconteceu isso. Você chega e faz uma pergunta lá para o apresentador, ele vê que tem um erro lá, alguma coisa que ele pode, às vezes, adicionar, alguma coisa que realmente está ali, uma escrita que ele fala assim, podia melhorar isso aqui, ele vai alterar aquilo ali e ele vai atualizar. Então, assim, dias depois é bem possível que você volte lá e baixe de novo a apresentação. Então, assim, como um resumo assim, para as pessoas entenderem, é esse, né? Depois eu vou dar aqui minhas dicas, né, para as pessoas, mas só para deixar, porque é como eu falei, Cisco Live, se deixar, a gente vai falando, né? Mas isso é para a pessoa ter uma visão geral do que é o tamanho desse evento e porque mesmo você se planejando, você vai falar assim, cara, me planejei ao máximo e mesmo assim não com esse evento. Eu fui ao evento 3 vezes, vou dizer que tem coisas que eu ainda não consegui fazer no evento, porque realmente não dá tempo. E não dá tempo mesmo. Boa, obrigada. Agora uma pergunta para os três. E é uma curiosidade. Você, Marcelo e Jonas, pensando em investimento pessoal, Luiz Matos, uma dica para clientes, parceiros. Por que eles pagariam para ficar de barata tonta no Cisco Live? Posso ir nessa, Sim. Jonas? Para aproveitar aqui Pode, essa parte eu de preço é complemento depois. interessante. Vamos dar dois valores que, na verdade, o Cisco Live tem. O Cisco Live basicamente tem dois valores, né? Ele tem o valor de $3.000 e o valor de $700. Então vamos pensar assim, Marcelo, pessoa física, né? O CPF, fala assim, vou pagar isso aqui. Realmente, $3.000, a gente está numa situação onde o nosso real tem uma diferença gigantesca com o dólar. Você pagaria os $700? Pagaria. E esses $700, dentro daquela quantidade de sessões que eu falei, você consegue ver uma quantidade enorme de sessões para $700. E aí eu entro até no mérito, não só da pessoa física, mas também da empresa. Porque, por exemplo, uma empresa às vezes vai botar uma pessoa $3.000, ela vai fazer essa conta. E se eu botar 4 por 700, né? Vou gastar esse valor um pouco menos de $3.000. É possível? Totalmente possível. Por isso até que eu tenho até umas dicas até, né, para as pessoas. Eu quando botar essas dicas, o Jonas vai até chorar, que ele vai falar assim, pô, por que não passou essas dicas antes, né? E aí eu vou falar com ele assim, cara, essas dicas estão em constante aprendizado, né? Porque tá desde 2022 a gente alterando. Então, esses $700, a pessoa vai não só conseguir fazer sessões, e uma coisa importante, principalmente agora eu vou dar uma focada na questão da sessão, a pessoa tem que entender o seguinte: existem sessões que eu vou, que são sessões para fazer pergunta. Eu já vou lá para fazer pergunta naquela sessão, que são itens importantes. Tem lugares dentro do Cisco Live que eu vou lá para falar, eu preciso de um enhancement. Meu cliente precisa que o produto melhore nesse assunto. E eu vou falar com pessoas específicas nisso. E existem sessões realmente que é aquele aprendizado que você vai simplesmente ouvir o cara falar e você vai aprender. E para vocês terem ideia, depois do Cisco Live, eu já fiz agenda com Product Managers da Cisco para poder discutir coisas que durante o evento fui perguntado, eles gostaram da pergunta e falaram assim, não, vamos conversar depois, vamos fazer uma agenda depois. Então, nessa hora, você consegue advogar o seu cliente para a Cisco. Né? É você chegar e falar assim, ó, o cliente, o Brasil, essa é a nossa realidade, a gente precisa disso. E ele entende essa realidade e ele começa a levar para dentro da Cisco Global. Então, esse fator é impressionante que você fala diretamente com a pessoa. Nesse Cisco Live agora, eu cheguei a falar até com o cara que faz o código. Então, nessa hora você chega para o cara e fala, cara, isso aqui é importante para o Brasil, por isso. Né? Nosso caso é esse. O cara entendeu e falou assim, concordo com você, vou passar para a minha equipe. Então, toda essa questão de aprendizado, pergunta, desenvolvimento, conhecer pessoas lá, aquele networking, são coisas fundamentais. Vou passar aqui para o Jonas para não estender, mas quando chegar minhas dicas, aí acho que essa talvez vai dar até mais base até para as pessoas
entenderem e aproveitarem melhor o Cisco Live, né? Eu acho que, além disso que o Marcelo comentou, o Gabi, é o ganho que você tem ali, né? Você tem, assim, uma enxurrada de informação. E aí muitas pessoas às vezes vão perguntar, mas tu consegue absorver tudo isso de informação? Eu digo que sim, porque, assim, no sentido de, através das notas que eu vou criando, né, de coisas que eu vou vendo ali sobre a tecnologia, que às vezes, por mais que eu venha ler uma documentação, eu não vou conseguir um insight para eu conseguir aplicar no meu dia a dia de trabalho. Entendeu? Porque por mais que você esteja ali no evento, você esteja ali fazendo network, que é um ponto também muito importante e muito fundamental, você está emergido e está ouvindo ali a todo momento novidades, você está lidando com pessoas que são aquelas pessoas que criam os produtos, que desenvolvem os produtos, né? E através disso você traz uma pergunta, né? Às vezes ali para o interlocutor, para o speaker, e ele vai te responder e aquilo vai te trazer um insight diferente de como você pode aplicar determinado assunto com seus clientes ou dentro da sua empresa, né? Então, esse é um outro ponto também que eu vejo que é de grande benefício. Não é simplesmente você ir lá ouvir novidades sobre tecnologia, né? Mas você conseguir ter insights de como eu posso aplicar aquela solução que eu estou aprendendo ali no meu dia a dia de trabalho, como que eu vou trazer benefícios para o meu cliente, né? Então esse daí eu acho que é um ponto muito válido e que foi muito produtivo para mim e já consegui começar a colocar em prática. E fora que o network que você faz, você conhece pessoas assim de vários lugares do mundo, né? Você conhece pessoas que são as pessoas que estão no topo criando essas soluções e fazendo o spread dessas soluções, e você consegue fazer isso daí que o Marcelo falou, advogar. Você chega para a pessoa e fala, cara, se você fizer isso daqui na solução, você acha que é possível? Como que eu posso, por exemplo, trazer determinada aplicabilidade dessa solução para dentro do meu negócio? E ali você vai pegando essas ideias e trazendo essas notas e aplicando internamente. Excelente. Eu vou até fazer um Luiz? parênteses aqui, coisa rápida aqui, do Jonas, eu vou falar assim, eu ainda não consegui desenvolver essa absorção do Cisco Live. Para ter ideia, tem coisas assim que no Cisco Live eu vou anotando e tem coisas que ficam sempre pendentes, né? Por exemplo, a Gabi estava lá no booth do Cisco CX, né? Que é Cisco Customer Experience, e teve coisas que eu falei com o pessoal de CX Cloud, dando sugestão, eles gostaram da ideia para fazer um enhancement, e aí eu fiquei aqui na minha dívida aqui de escrever essa sugestão e postar essa sugestão dentro da Cisco. Então eu fico às vezes vendo as notas minhas de dívida. Nossa, você vai criando aqui, durante 5 dias de evento aquela quantidade de dívida e fala assim, ó, tem que chegar lá no CX Cloud, botar aquela informação, tem que fazer isso. Então, para as pessoas entenderem que assim, o Cisco Live ele não termina no último dia. Se você fizer um Cisco Live proveitoso, você vai ver que ao longo do ano, até o Cisco Live, você vai estar interagindo com essas pessoas que você conversou, e essa interação é que realmente é aquele maior ganho. Então lá você vai estar na guerra, né? E depois você vai aproveitar todos aqueles momentos durante a guerra. Eu destacaria dois pontos no Cisco Live, né, que eu acho que são pontos bem importantes. Assim. Indo por aquela linha, por que você iria? O que te faz brilhar os olhos no Cisco Live, né? Então, assim, o primeiro ponto é a importância que a empresa dá para o cliente. Eu nunca vi nada igual. É um evento, agora eu vou falar dos bastidores, tá? Falar como alguém que está lá e é empregado da empresa. É um evento que a empresa ela faz para escutar. Ela quer que o cliente fale. Ela quer escutar o cliente. É absurdo isso. Eu nunca vi esse evento nenhum. Só fazendo alguns comentários. Por exemplo, no primeiro dia, quem foi, não sei se vocês lembram que fora ali do Cisco Live tinha uma praça de alimentação. Aí tinha um café lá na porta do Cisco Live. Primeiro dia eu estava procurando meu chefe, né, que é VP de CX da América Latina, e eu queria ver ele, porque eu não vejo ele sempre. Então, para mim, também é uma oportunidade, né? E aí ele estava no café, fui lá no café, estava numa mesa ele, a diretora da América Latina de serviços, um colega meu que ele é um executivo que atende grandes contas, e um cliente americano. Então, numa roda, os três, e aí eu cheguei. Eu falei, nossa, esse cara... Eu fiquei imaginando que o cara era um CISO, era um
CTO, era alguém super importante, porque por causa do peso que tinha naquela mesa. E o meu chefe conversando com ele, a diretora conversando, eles conversando bastante. Aí me apresentaram, esse Luiz Matos, especialista de segurança. Eu falei, que legal, eu também sou especialista de segurança do governo. Trabalho numa agência do governo americano. E começamos a conversar. E aí conversando, ó, durou 45 minutos. Aí eu peguei, todo mundo foi embora, se despediu, e eu peguei e fui. Fui para minha agenda de reuniões. Como as salas de reuniões eram muito lotadas, eu pensei que era uma reunião mais informal, que foi num café. Porque isso acontece nesse escolar. Tem reuniões que são de pé, né? Não necessariamente você vai numa sala. Até 2 dias depois eu descobri que a história foi o seguinte: meu chefe queria tomar um café. Na hora que sentou, encontrou um cliente, perguntou qual que é o seu nome, de onde você é, e começaram a conversar e ficaram 40 minutos. Um VP de uma grande organização mundial fica 40 minutos com uma pessoa que ele acabou de conhecer. Toda a atenção do planeta, não que a pessoa não merecesse. Vendo aquele cenário, pessoas tão assim, de alto calibre da empresa conversando, eu falei, cara, é uma reforma ou não era? Então, assim, eles estão para escutar. Eles querem escutar. Aí, um exemplo que o Marcelo comentou, eu tive uma reunião com o pessoal de Product Management do CDO e do Firepower. E um cliente, ele foi pedir um enhancement que ele fez. Esse cliente criou um dashboard dele que lia informações do Firepower e mostrava de um jeito melhor para fazer troubleshoot. E aí o pessoal viu, tirou foto e falou que ia fazer. Aí até falei para ele, quando você vê a nova dashboard, não vai ter teu nome, mas se alguém perguntar, pode falar, pode me usar como prova. Entendeu? Que foi assim, essa versão é sua. E ele ficou super encantado. Então, isso, essa abertura que tem, que não é algo, não é uma coincidência, quantos exemplos até o próprio Marcelo disse. A empresa ela está aberta para escutar. Ela não está lá para mostrar. Todo mundo pensa, a maioria das feiras é, eu vou mostrar o que eu tenho. Não, eu vou mostrar o que eu tenho, eu quero escutar o que você tem. E uma outra coisa é a valorização dos profissionais da América Latina. Nós somos muito versáteis. Muito, muito, muito. Então aqui tem várias cabeças pensantes maravilhosas, tem vários profissionais de alto calibre. E quando esses profissionais têm a oportunidade de ir num evento onde outros profissionais estão querendo escutar, a pessoa se sente valorizada e ela gera algo para a comunidade. Então, assim, por exemplo, essa nossa comunidade tem pessoas que se conhecem muito. Então, imagina, o Marcelo já deu exemplos, eu dei exemplos de pessoas que também vão gerar enhancements. Então, olha só, quanto que o Brasil e a América Latina contribui também com grandes empresas de tecnologia. Tá, isso é uma coisa que é nossa. Então, assim, o profissional ele tem a oportunidade de fazer um networking, ser escutado. Tá? Imagina, vamos pensar em outro produto, um produto do dia a dia, uma TV. Você usa sua TV todo dia e você gostaria de uma coisa nova na sua TV. Você tem a oportunidade de conversar com o cara que desenvolve a TV para falar, ó, eu queria um ícone aqui que eu apertasse e acontecesse uma coisa diferente. Você não tem. Agora um switch, um roteador, um equipamento de data center, que é um nível de tecnologia muito maior, você tem a oportunidade de conversar com o pai da criança que vai te escutar. Tá? E ele tem a capacidade de saber se o que você está propondo é bom ou não, e inclusive absorver isso e trazer como uma melhoria para o próprio produto. Então, são coisas que só acontecem no Cisco Live. E Com só, certeza. só complementando isso que o Matos falou, aí isso daí eu me lembrei da experiência que eu tive lá dentro da área de CX, que é com a questão de sustentabilidade, que é algo muito empenhado esforços aqui dentro da área que eu trabalho dentro da empresa. E eu tive a oportunidade de estar diretamente com o gerente do produto que está trabalhando juntamente em parceria conosco aqui, que está fazendo o desenvolvimento dessa área de sustentabilidade, né? E ali foi uma troca de informações, tanto de mim para ele, quanto dele para mim também, né? Que foi possível passar ali feedbacks do que a gente está precisando, né? E do que eles também estão esperando da empresa. Então, ver que não é simplesmente uma questão de network. Talvez eu não teria outra oportunidade de estar com essa pessoa lá e passar esse feedback para ele, né, de como que a gente pode adaptar e de como que a gente pode melhorar a solução. Mas eu tive essa oportunidade justamente porque eu estava no Cisco Live. E eu vou te contar E um eu já segredo, conversei. só para você Pode entender. falar. Vou contar um segredo. Quando eu preciso falar com um PM de produto e eu nunca conversei com ele pessoalmente, eu não me identifico. Sabia? Eu vou e começo a conversar, sabe por quê?
Porque, assim, o nível de atenção que ele dá para o cliente é muito, muito maior do que ele daria para mim. Então, eu começo a conversar com ele, e quando ele começa a perceber que eu estou sabendo demais, aí ele fala, mas quem é você? Eu falo, Luiz Matos. Esquisito. O Sportnet falou, puta, te conheço. Ou não, aí, entendeu? Mas no começo eu não me apresento. Isso é um segredo que eu guardo. O Só para segredo Agora saber. todo vai mundo dividir sabe. com a comunidade. Então a comunidade do Brasil sabe agora. É Agora isso a aí. comunidade do E, Brasil e o sabe. que eu ia falar só é que, ouvindo vocês falarem, eu me realizo muito. Eu já conversei muito individualmente com cada um de vocês, mas o quanto eu me realizo com as realizações de vocês não tem igual. Eu voltei e todo mundo fala, nossa, eu vi brilho nos olhos, vocês não têm ideia. Não era só por mim, era por ver cada um de vocês realizando o que foram com o propósito de realizar. Agora, uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para direcionar e aí vocês podem considerar como uma pergunta aberta, tá? 3 coisas que vocês trazem, digo 3 também, não se apeguem a números, mas umas 3 coisas que vocês trazem como que agregaram pessoalmente e 3 coisas técnicas que vocês aprenderam e que vai ser muito importante. 3 para como se fossem novidades para dividir com a nossa comunidade. Esses 3 tópicos vale a pena ver, não precisam se aprofundar no tecnês da coisa, mas essas 3 coisas me chamaram a atenção. Eu vou dizer que na parte técnica, eu gosto muito daquelas palestras realmente do Insider, né? Para ter ideia, na época, no Cisco Live, já teve a apresentação do ISE 3.4 que não tinha nem sido lançado, né? Então você vê, a gente começa a ver um produto que nem tinha sido lançado e nesse dia estava o Product Manager e o cara que desenvolveu o produto. E uma das perguntas que eu fiz foi para o cara que desenvolveu, falando, cara, tem tal coisa? Ele falou, pô, não tem. Falei, cara, precisa ter. E ele falou, cara, você tem razão e tomou nota. Então você vê, um produto que ainda na época ali não tinha nem sido lançado, né? 3, 4, lançado assim, de falar, né? Os caras já falando assim, cara, isso que você falou tá certo, vamos colocar. Então, eu gosto muito dessas palestras extremamente técnicas, que você vai lá para realmente, né, fazer questionamentos, etc. Na parte talvez não técnica, eu gostei muito que a Cisco, geralmente ela traz naquele evento de terça e quarta, naqueles grandes painéis, né, pessoas diferentes, né, fora desse lado tecnologia. E eu sou muito fã de futebol americano, né? E aí tava lá o Tom Brady, né? Que para quem não conhece, é 7 vezes campeão do Super Bowl. E assim, você vê ele falando, você vê aquele depoimento, essa conversa, né? E quem conhece a história do Tom Brady, que na verdade é um cara que era um underdog, né? Ninguém dava nada para ele no início e de repente num draft que ele ficou lá para trás, ele vira o quarterback e ganha o Super Bowl naquele ano. E, sim, as coisas acontecendo de forma louca, né? Ele era o backup do quarterback, o quarterback machuca, aí botam ele começa a jogar bem, ganhou o Super Bowl. E depois 7 vezes. Então, esse tipo de coisa são as coisas assim que é impressionante assim ver esse depoimento, você aprende muito, né? Dessa história de pessoas fora. Então, item de sessão e item do Tom Brady, achei fora de série. E o terceiro, que aí eu vou botar assim mais amplo, é o networking, né? É desde do fato de você conhecer pessoas que você realmente não consegue falar muito, né? Até pessoas que você encontra na hora e aquilo é um ganho assim fora do sério, que não só você ganha no dia, mas ao longo dos tempos você vai entrando em contato ao longo de um ano, né? Desse Cisco Live para o próximo, você vai ver assim, eu trocando ideia com essa pessoa, desenvolvendo conhecimento. Então, assim, se eu tentar tirar 3 itens diferentes, seria essas sessões muito específicas, né? Que são os spoilers, essas pessoas que a Cisco traz, que acho que é um ensinamento de vida, e essas pessoas técnicas e pessoas que estão no dia a dia lá, batalhando com a gente, que a gente vai conhecendo e a gente vai criando um grupo bem bacana, uma comunidade legal, que realmente vai te facilitar e vai te ajudar para muita coisa. Então, essas coisas eu acho que são fundamentais, entendeu? Jonas? Sobre isso, vou começar aqui por, vamos dizer assim, questões pessoais para mim, né? O que eu achei muito interessante que foi o fato de eu ter sido considerado como um VIP dentro da comunidade. A gente foi lá para o jantar VIP, né? Eu e Marcelo estávamos lá. E assim, eu sentei na mesa que
até então, para mim, eu conhecia uma das pessoas que eu já tinha tido contato com ela, que era o Jonathan, né? Já tinha tido contato com ele por Webex, mas daqui a pouco eu fui olhar, era o Yasser, né? E o Aref estava sentado do meu lado, e eu não tinha ideia de quem eles eram. O Pessoas Aref, maravilhosas, né? e são assim, pessoas maravilhosas, e às vezes a gente fica naquela, né? Poxa, aquele cara ali é impossível chegar nele, não sei o quê. Mas não é aquilo, são seres humanos igual todos nós somos, né? E são pessoas que compartilham ideia, compartilham momentos pessoais com você. E o que eu achei interessante foi assim, eu estava sentado do lado do Aref, que foi a pessoa que escreveu o livro de Firepower, a qual eu estudei para poder fazer a prova e passei na prova de Firepower. E ao mesmo tempo ele estava me pedindo dicas também, isso que eu achei mais bacana, né? A simplicidade das pessoas, agora acontece também com o Matos, com o Marcelo, ele estava me pedindo dicas sobre Tausonais, quando ele viu que eu escrevia artigos sobre Tausonais. E ele veio me, poxa, tu escreve sobre Tausonais, me mostra teu artigo. Então isso daí foi algo que marcou bem positivo para mim. Eu achei muito bacana, né? Que me marcou pessoalmente muito bem. Sobre a questão das tecnologias, você até pediu dicas de tecnologia, eu vou entrar um pouco por essa linha, um pouco diferente do Marcelo. Eu acho que existem coisas que hoje o profissional ele precisa focar, né? Isso já era algo que era falado anteriormente, mas agora que precisa realmente ser focado, que é na questão de automação, que é algo que a gente viu que a Cisco ela está massificando cada dia, não só a Cisco, mas o mercado, né? E dentro lá do Cisco Live a gente viu isso foi bem massivo, né? Com a parte de AI, né? Automação junto com o AI, a parte de observabilidade que foi um ganho muito grande que a Cisco ela teve, né? Com a aquisição do Thousand quanto da App Dynamics, né? E uma outra coisa que eu vejo de grande ganho e que eu vejo também muito importante, a parte de segurança, que é a linha a qual eu me especializo. Então, esses três tópicos são tópicos assim de grande importância que o profissional ele tem que estar aí, né, procurando cada dia mais se evoluir. Existem outros também, como por exemplo o SD-WAN, né, foram mostradas ali em sessões técnicas várias integrações que é possível fazer com o SD-WAN, com as ferramentas de observabilidade, com o Splunk, né, trazendo aí vários insights aí de AI, como também de observabilidade da rede do cliente. Então, essas são tecnologias aí que eu deixo como dica para que o profissional aí ele venha estar se especializando dia após dia. Muito bom, Luiz. Indo nessa linha, vamos dividir. Primeiro, tendências, né? Há muito tempo que eu já percebo, né, que todos nós, né, que segurança vem no topo de todas as coisas. No topo por quê? Porque você tem arquiteturas de data center, telecomunicações, mas tudo tem que se tornar seguro. Tá? Porque hoje o que não está seguro se torna uma ameaça. Então, segurança fica sempre no topo das coisas. Então, é assim e eu acredito que vai ser assim por muito tempo. Então, continua, não mudou. O que mudou e muito é inteligência artificial. Olha, se a dica que eu dou hoje é se você não conhece, corra atrás para conhecer, independente de onde você trabalha. Se você trabalha com tecnologia, se você é um advogado, se você é um médico veterinário, qualquer coisa. Hoje, o ser humano vai ficar cada vez mais dependente de inteligência artificial. Entendeu? Então, não só na parte tecnológica, como no dia a dia. Tá? Eu vi uma matéria uma vez de um especialista que ele disse assim: se você não usa inteligência artificial hoje, pelo menos 2 vezes ao dia, o seu trabalho está ineficiente. E é verdade. Então, hoje, a Cisco está focando muito na estratégia de inteligência artificial, não só para produto, então, nos produtos de segurança, nos produtos de análise de rede, como também como uma ferramenta para tornar mais efetivo o próprio trabalho dos empregados. Então, é algo que você não vai escapar. Tá? Não tem como escapar. Então, dando um exemplo, minha esposa ela é diretora de escola e eu ensinei ela a mexer com o ChatGPT. Hoje ela trabalha, a secretária dela é o ChatGPT. Depois que ela aprendeu como faz, entendeu? Hoje vai fazer um anúncio para os pais, um anúncio para colaboradores. Eu já expliquei para ela, tem os macetes, ela fala, nossa, que maravilha. É uma ferramenta hoje que a gente não tem como fugir, tá? E é o foco das grandes empresas de tecnologia.
O segundo ponto, eu diria que é networking. Eu concordo com vocês. Não só conhecer pessoas que você é, não teve a oportunidade de conhecer, porque às vezes você fala ou por telefone, ou por e-mail, ou lê um livro, tá? Mas você rever pessoas que você não encontra nem no Brasil. Eu revi clientes que há anos eu não via no Brasil. E clientes muito queridos. Então isso é muito legal. Clientes, colegas de trabalho, isso é incrível. Você encontrar o cara em Las Vegas. No Brasil, você nunca mais vai ver ele capaz, mas lá você encontra. E o outro, assim, nós somos seres humanos, a gente também tem que ter a parte da confraternização. E as confraternizações são muito especiais. Então, por exemplo, você tem a festa do CCIE, que é uma supervalorização que a empresa dá. Então, a empresa, ela valoriza muito o profissional especializado, isso nenhuma outra empresa tem. Você tem uma festa só, não é só o tema da festa, né? Quando você chega no evento e você é CCIE, ela faz questão de te identificar ou tanto tão importante que a empresa considere. E uma festa só para você, né? Para vocês, né? E a outra festa geral também do evento, que foi maravilhoso, né? Acho que o Elton John deu um show, né? Aí você vê o que é talento. O que é talento? O cara fala para mim, me dá um piano. Para mim, Elton John, assim, me dá um piano só, que eu vou arrasar. Aí ele fala, É. não, mas deixa eu te explicar, porque você tem que ter agora um jogo de luzes, você tem que ter alguma coisa assim que chame, porque todo popstar vamos seguir Madonna. Falou, ah, é? Então faz o seguinte, me dá o terno mais brilhante que você encontrar e acabou. Eu fico com esse terno brilhantão e me dá meu piano. E é isso. E o cara lá, com a idade que ele tem, ele arrasa. Arrasou, Pega o piano, arrasou. vai na garganta. Então é isso. Isso aí. Então isso é legal, entendeu? Então, assim, a confraternização é muito legal. Você vê que é um show que as pessoas estão felizes de estarem lá, né? É um ambiente super alto astral, né? Então, assim, é legal, né? É um evento, Muito, assim, muito diferenciado. Isso daí muito também para bom. mim marcou muito, o Gabi, que foi exatamente o show do Elton John. Eu comentei com os meus familiares, com a minha esposa em casa. Eu não imaginava que eu ia ter a oportunidade de ir um dia no show do Elton John. E quando a gente Mesma soube que o coisa. show ia ser o do Elton John, eu falei, pô, é surreal. Eu gosto muito de música. Eu falei, cara, surreal. Ver o Elton John ao vivo com a banda, É surreal. só a cereja do bolo, né? A gente Não, contou tanta coisa aqui, essa aí daí eles ainda realmente vêm e foi colocam aquele toquinho. o Você fala, creme de putz, la agora creme. valeu a pena mesmo. Boa. Pessoal, como eu falei para vocês, essa é a primeira conversa. Eu sei que a gente pode falar de Cisco Live aqui por horas, a gente ainda tem muito conteúdo. Eu quis trazer o mais rápido possível Marcelo, Jonas e Luiz para a gente ter essa primeira conversa, para mostrar para vocês agora que está muito fresco, com todas as emoções, a cabeça fervilhando de ideias. A gente começa esse bate-papo, mas como tudo na comunidade é introdutória, a gente pode aprofundar em cada um desses tópicos. Eu sei que o Marcelo, ele particularmente me levou para fazer um tour no Cisco Live. E me mostrou cada uma das coisas para eu enxergar o valor frente a frente de cada uma dessas coisas para trazer para vocês. Ah, aqui a gente pode fazer isso. Então, assim, eu posso abrir subcategorias e trazer o Marcelo de volta para falar comigo de cada uma delas, mas eu queria mais rápido possível dividir isso com vocês para que vocês não percam. E é assim, tudo, né? Conhecimento bom é aquele que é compartilhado, não podia ser diferente com uma experiência boa compartilhada com vocês. Então, só queria fechar, deixar aí alguma palavra final, vocês três, para a gente finalizar esse primeiro bate-papo. A palavra final, eu queria que no próximo evento, Cisco Live San Diego, mais brasileiros lá. Acho que a gente trazer uma comunidade que a gente possa compartilhar, não ficar só eu, Matos, Jonathan, Gabi, ter aquele pessoal mesmo que vai, que troca ideia, que me liga assim de noite e fala, cara, você viu tal coisa? Eu falei, não vi, vou ver amanhã. E aí você muda plano e acho que isso é legal. Eu espero muito aí os brasileiros no Cisco Live, principalmente o pessoal da comunidade, né? Que apareça no Cisco Live San Diego 2025. Muito bom. Jonas? É isso aí, eu acho que a gente pode unir forças. O Brasil tem uma representatividade muito grande lá dentro do Cisco Live e a gente viu isso, a quantidade. É óbvio que a proporção, comparado globalmente, né, vamos dizer, é pequena, mas é uma proporção grande. Não parece, mas você vê a quantidade de pessoas de Brasil que estava lá dentro, a gente teve sessões em português, entendeu? Então veja o ganho que é isso. Então eu acho que se nós nos fortalecermos, né, Brasil, comunidade português, a gente consegue trazer mais valor ainda para dentro do Cisco Live com a personalidade que nós temos, que só os brasileiros têm. Então eu acho que esse é meu recado. Vamos unir forças e cair para dentro aí do próximo Cisco Live em San Diego.
Concordo. Eu tive a oportunidade É, de apresentar a comunidade em português para Angola e Moçambique também lá durante, que para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa. Luiz? eu acho que eu, como funcionário, né, e outros também, que a gente está sempre participando da comunidade, a gente pode contribuir um pouco mais. Estou pensando aqui com os meus botões, né? Nos próximos, a gente tentar previamente saber quem são as pessoas da comunidade que vão, criar lá o nosso centro de apoio ali junto com a Gabi. E, por exemplo, a gente tentar proporcionar para vocês algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que determinados executivos vão, pessoas de produto que a gente conhece, a gente pega vocês e leva para dar uma volta, para apresentar, entendeu? A gente usa a Excelente. gente apresenta vocês para a empresa. Tá? Como se a gente tivesse. A gente não conhece todo mundo, tá? Porque muita gente a gente acaba conhecendo lá também, mas aqueles que a gente conhece, que são pessoas do dia a dia, que são pessoas que vocês não têm contato e que a gente acha que vai ser importante, leva vocês para fazer um tour também. Entendeu? Assim, Muito do mesmo jeito que o próprio Marcelo fez um tour, que ele já conhecia tudo lá, né? A gente leva um tour para ele conhecer mais para todo mundo as pessoas. Para apresentar alguns excelente. executivos que estejam lá disponíveis, né? Eu acho legal, porque eu acho uma oportunidade de juntar, né? Juntar a comunidade com a empresa e criar um cordão umbilical aí cada vez mais forte. Com certeza. É isso, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que voltando de Cisco Live tem muita coisa rolando que ficou parado um pouco com tudo que a gente traz. Então, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela parceria, obrigada pelo senso de comunidade, obrigada por me ajudarem todos os dias a fazer tudo ficar muito mais fácil. Eu falo que eu só fico ali, ó, conectando e juntando as pecinhas, que vocês fazem tudo e vocês são sensacionais. Então, obrigada. Espero de verdade que esse vídeo agregue a cada um da nossa comunidade. E deixa nos comentários o que vocês querem saber, perguntas específicas. Vamos continuar essa conversa. A gente está aqui para orientar vocês. Obrigada a todos. Obrigado, Gabi. Então, Tchau, pessoal, até tchau. Falou, mais, viu? Tchau, pessoal. tchau. Um Abraço aí para todo abraço, até mundo. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.